Salve, amigos da democracia! Vamos falar um pouco sobre o finalmente publicado depoimento do ex-ministro da Justiça e da Insegurança Pública, marreco de Maringá, Sérgio Moro. Sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu finalmente liberar o sigilo e este depoimento já está correndo aí pelas interwebs. Se você quiser ler o depoimento na íntegra, está no nosso aplicativo para Android, Liga Democrática, você pode instalar e dar uma conferida lá. Mas a gente vai passar aqui no canal por alguns pontos principais, apesar de que, já te antecipo, o que o Moro falou lá é o que a gente já sabia, você já está careca de saber isso aqui, mas tem alguns pontos importantes, por exemplo, essa frase que está na capa de todos os jornais, inclusive eu vi agora uma chamada do Jornal Moronal, Jornal Nacional, falando que vai comentar sobre esse assunto com essa frase, porque ela é muito flagrante no que se refere a provar a intenção do Bolsonaro de interferir especificamente na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E a gente sabe, você sabe, eu sei, por que o Bolsonaro quer fazer isso. Bolsonaro teria dito a Sérgio Moro: você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma. Diga se isso não é frase de comparsa de crime que você vê em filme B. É ou não é? Bolsonaro confessa nessa frase e o Sérgio Moro deu provas disso. A gente ainda não tem acesso às provas porque o sigilo das provas ainda não foi retirado, mas o texto está lá para você verificar todo o depoimento. A gente vai passar por esses pontos aqui, mas se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rony Teles. Aqui a gente faz oposição contundente, veemente, frontal e sistemática contra toda essa corja. Para mim, Bolsonaro, Dória, Moro joga tudo na mesma latrina e dá descarga, com pequenas diferenças quanto à capacidade intelectual de cada um, mas é tudo merda. Ativa o sininho para receber notificações, comenta aí embaixo, clica no like, instala o Liga Democrática, se torne apoiador. Todos esses meios de ajudar o nosso canal estão no primeiro comentário fixado de cada um dos vídeos e também na descrição, beleza? Muito bem, meus amigos, a gente sabe por que o Bolsonaro queria trocar tanto o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, especificamente. Ele tinha, como ele mesmo falou, as 27 superintendências para mexer, mas ele só quer do Rio, porque é lá o lugar onde vai acabar saindo a informação necessária para colocar esse clã na cadeia. Porque foi lá onde Marielle, a vereadora que foi assassinada, com o envolvimento de executores que moravam no mesmo prédio que o Jair Bolsonaro, que tem fotos com o Jair Bolsonaro, que são da milícia que Jair Bolsonaro sempre defendeu ao longo de toda a sua carreira, se é que a gente pode chamar isso de carreira. Porque é lá que estão as milícias agora, que fazem negócios de compra e venda de muambas, drogas e armas, e cujo superintendente da Polícia Federal estava arrasando, negócio que estava sendo desbaratado por esse superintendente. Tem matéria até da Globo, Globo Lixo. Fez uma matéria extensa mostrando que esse superintendente que o Bolsonaro queria tirar estava detonando com as milícias lá, inclusive criando estratégias para impedir que as muambas chegassem nos portos. E lógico que os milicianos ligaram pro Bozo e falaram: ô meu amigo, resolve isso aí, senão a gente vai expor sua vida, jogar a merda no ventilador. Bozo se prontificou não só para salvar a si mesmo e aos seus filhos, como também seus antigos parceiros de crimes. Antigos, vai saber se é antigos, né? Então, meus amigos, ele afirmou e reafirmou e entregou provas com fotos, conversas e vídeos transmitidos via WhatsApp que dão conta de que Bolsonaro fazia uma pressão desde o começo para a substituição dessa superintendência do Rio de Janeiro. O Moro tomou também nesse depoimento um cuidado muito especial que chega até a incomodar você quando você olha o texto, no sentido de que quando perguntado pelos interrogadores se você acha que Bolsonaro cometeu algum crime, o excelentíssimo presidente, como eles falam, cometeu algum crime durante o exercício do seu mandato, o Moro disse que não é ele quem tem que verificar, ele não sabe opinar sobre isso. Quem tem que decidir se Bolsonaro cometeu um crime ou não é a justiça. É lógico que Moro sabe que se ele afirmar: olha, Bolsonaro cometeu um crime, e ele não fez nada naquela época para denunciar, não pode dar voz de prisão para o presidente, talvez, mas pode oferecer a denúncia, inclusive solicitar à Procuradoria-Geral da República que ofereça a denúncia, como ele fez no caso do Lula, por crime de segurança nacional. Moro não afirmou nesse depoimento
que Bolsonaro cometeu crime simplesmente para não ser acusado de prevaricação. Só que essa desculpa não cola porque o ex-juiz, juiz ruim, juiz ladrão, que nem diz o deputado Glauber Braga, mas era juiz, fez o curso de direito e saberia distinguir o que é crime do que não é. Para Sérgio Moro seria fácil. Não se engane, o Moro sabe o que é prova, sabe o que é crime. Ele se finge, já ouviu falar de onde eu venho ter esse ditado, se fingir de morto para poder pegar o coveiro? Não, Sérgio Moro é nessa linha, por isso ele é mais perigoso que Bolsonaro. O discurso de Sérgio Moro foi arquitetado por um grupo de apoio, tomando todo o cuidado, toda a melindrosidade para não cair na armadilha de ser acusado junto com o Bolsonaro. Inclusive, ele faz questão de colocar no balaio alguns generais bolsonaristas, que é para falar o seguinte: olha, se eu prevariquei, Augusto Heleno também prevaricou. Essa já faz parte da estratégia de Sérgio Moro. Para além disso, há os crimes que Moro possivelmente, vou usar essa palavra para não ser processado, cometeu durante o governo Bolsonaro também. Lembre-se que logo que Moro começou, houve as denúncias do The Intercept e Moro começou a lançar mão de uma série de recursos, muitos deles ilegais, para se provar. Uma delas foi o Pavão Misterioso, um site criado pelo Carlos Bolsonaro que disseminava informações falsas, fake news na internet, utilizando de falsidade ideológica. Lembre-se que eles fingiram ter um celular, fingiram mensagens do deputado que é casado com Glenn Greenwald. Inclusive também disseram que o Jean Willis teria vendido o seu mandato. Uma série de mentiras e falsificação de identidade foram cometidas no Pavão Misterioso. E a gente sabe porque a própria Joyce Hasselman confessou que essa conta era do Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro fez isso para blindar Sérgio Moro e certamente Bolsonaro pai sabe dessas informações. Também há o crime que Bolsonaro confessou, que foi quando o Sérgio Moro cometeu o crime de fornecer informações privilegiadas sobre a investigação do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. O cara tem 3 nomes, nenhum é sobrenome, você já reparou? Marcelo Álvaro Antônio, nenhum é sobrenome. Moro entregou informações confidenciais que estavam em sigilo de investigação para o Bolsonaro sobre essa investigação, porque poderia acabar em Bolsonaro. E ele pediu, ele já vinha pedindo informações privilegiadas. E isso é crime. E o Bolsonaro apareceu em uma entrevista falando: o Moro me mandou informações, eu li os papéis e não vi crime nenhum lá. Nesse momento, mal sabia Bolsonaro, estava cometendo mais um para a ficha dele. Essas investigações ficam em sigilo por razões óbvias. Enquanto a polícia está fazendo buscas, está tentando entender o que aconteceu, os crimes acobertados pelos criminosos, não é de interesse da investigação que todos saibam como está sendo feitas essas pesquisas, porque senão o cara vai lá e esconde, desfaz tudo. Para que você entenda por que o sigilo é importante, basta você imaginar em como você pegaria o seu marido no bar bebendo, se você avisar para ele que vai no bar verificar se ele está bebendo. Vai ser difícil ele aparecer lá, não é mesmo? Então, é preciso que as investigações fiquem em sigilo durante uma certa fase, até que todas as provas sejam coletadas. Em razão desses vários crimes que Moro cometeu junto com Bolsonaro, ou de outros crimes cometidos só por Bolsonaro, mas que Moro acobertou na esperança de ir para o STF, é que o depoimento de Moro é uma espécie de depoimento de Schrödinger. Ao mesmo tempo que Moro tenta dizer que viu os crimes, ele tenta dizer que não viu. Mesmo assim, Moro reafirmou novamente que o delegado exonerado por Bolsonaro, chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, não pediu demissão voluntária coisíssima nenhuma e que Bolsonaro mentiu na publicação de sua exoneração no Diário Oficial e também falsificou a sua assinatura nessa demissão. Essa situação em específico pode caracterizar um novo crime de falsidade ideológica também para Bolsonaro. Nós vamos ficar na cobertura desse evento. Assim que forem surgindo notícias novas, eu vou trazer para você. E torcendo para que da próxima vez que Bolsonaro enfrentar um adversário de primeira hora, que essa briga aconteça dentro de um açougue cheio de facas amoladas. É só isso que eu lamento com relação ao divórcio litigioso entre Bolsonaro e Moro. A gente se vê mais tarde em outra publicação. Não se esqueça de verificar se você está inscrito, se você ativou o sininho, se você pode se tornar um patrão e se você pode instalar o Liga Democrática. Se você vai sentar o dedo no like para quebrar como se fosse a cara do Bolsonaro e de comentar o que você acha que vai resultar desse processo todo.
A gente se vê mais tarde ou amanhã. Um abraço. Tchau.